Uma das grandes questões humanas da atualidade é para onde vamos. As religiões buscaram simplificar essa pergunta, dizendo que vamos para a morte e que o espírito ou a alma volta para os deuses ou para o além. Dessa forma, na nossa aula de hoje, voltada para as turmas de nono ano, nós vamos discutir um pouco a visão das religiões sobre para onde o espírito ou a alma das pessoas vai após a morte. Espiritismo. Segundo os espíritas, após a morte, a alma permanece um tempo no corpo, não saindo imediatamente dele. Isso varia de pessoa para pessoa e tem uma relação direta com o tipo de morte, com os tempos do plano espiritual, com seu apego ao mundo e com o estágio de evolução do espírito que ocupava aquele corpo. Após isso, a alma sai do corpo e pode permanecer algum tempo entre os vivos, dependendo dos mesmos motivos que se destacou para o tempo que ela leva para sair do corpo. Quando sua estadia na Terra termina, ela volta ao plano espiritual, onde espera por mais algum tempo, estudando e se preparando para reencarnar nesse ou em outros mundos ou planos espirituais. Cristianismo. Após a morte, para os cristãos, o espírito parte diretamente da Terra para o julgamento. De acordo com os cristãos católicos, a alma é julgada imediatamente, sendo levada ao paraíso caso seja considerada boa, ao inferno caso seja considerada ruim, e existem ainda os dois casos de limbo ou purgatório dentro do cristianismo. O limbo seria muito parecido com o purgatório, uma espécie de antessala do paraíso, onde não há sofrimento nem castigo, mas é um lugar onde os espíritos adultos descansam antes de ir para o céu e o das crianças que morreram sem ser batizadas passam para vomitar o leite mamado das mães, dito por muitos que acreditam como manchado pelo pecado. O purgatório seria o lugar para onde as almas de pessoas que tiveram uma vida com práticas boas e ruins, ou seja, misturaram jeitos de ser bons e ruins, virtudes e pecados, passam para pagar por seus pecados até alcançar o perdão. Já dentro do cristianismo protestante, após a morte, essa alma vai para o julgamento, só que ela permanece em um sono profundo até que chegue o dia do julgamento e que Deus julgue ela como boa ou ruim para salvá-la ou condená-la ao inferno. Islamismo. De acordo com as crenças dos islâmicos, quando o corpo morre, seu espírito e alma podem ir para o céu ou para o inferno, através do julgamento do Deus Alá. Eles acreditam que as pessoas boas vão para o paraíso desfrutar de uma vida eterna. Os homens, por exemplo, ao chegarem lá, teriam à sua disposição 80.000 servos para fazer todas as suas vontades, e, ao seu dispor, 72 mulheres virgens. Judaísmo. Os judeus não idealizam um lugar para onde vão após a morte. O judaísmo não procura fazer afirmações sobre aquilo que acontece com a alma após a morte. Eles são livres para acreditar no pós-morte da forma que quiserem, como acreditar na reencarnação ou não acreditar. Os judeus se preocupam mais em levar uma vida de boas ações, que seja ética e com práticas pautadas na justiça, para que as próximas gerações passem os seus ensinamentos adiante. Umbanda. Os umbandistas acreditam na vida eterna do espírito após a morte do corpo, pois para eles a morte não é o fim de tudo. O corpo é apenas um meio de transporte para o espírito se manter na condição de encarnado, para que o indivíduo possa evoluir espiritualmente. Quando chega o momento do desencarne, o espírito vai para um lugar que refletirá suas ações em vida na Terra. Se a pessoa praticou o bem, irá para um lugar bom. Se a pessoa praticou o mal, irá para um lugar ruim. Assim como no Espiritismo, os praticantes de Umbanda acreditam que o espírito passa pelos processos de evolução para se tornar melhor. Quando a evolução espiritual é alcançada, o espírito é atraído para Aruanda, onde terá o trabalho de auxiliar outros espíritos até o momento da reencarnação, caso seja necessário. Candomblé. O candomblé não acredita que a morte seja o fim da vida humana, apenas acreditam que ela é o fim do ciclo de Ayé, terra. Eles acreditam que após a morte do corpo físico, o espírito de pessoas que praticam o bem é encaminhado a Orum, céu. Para aqueles que não cumpriram a sua missão, são enviados para Atunuá, reencarnação. Quando uma pessoa falece, é realizado o Axexê, ritual fúnebre para iniciados do candomblé. O espírito é encaminhado para Orum, para que futuramente ele possa voltar ao Ayé. Apesar de algumas religiões acreditarem que o céu é o paraíso para viver, o candomblé considera a terra o melhor lugar para a vida. Budismo.
O budismo também acredita que a morte do corpo não é o final da vida. Para eles, não existe morte e nem nascimento, mas sim o renascimento. Quando o ser humano morre, o espírito assume uma nova forma material, que tem a finalidade de evoluir, podendo retornar à vida tanto em um ser humano quanto em outros seres vivos, por exemplo, plantas e animais. Hinduísmo. Para os hindus, a reencarnação e karma fazem parte do ciclo de vida e morte, ou seja, ciclo de renascimento e nascimento. Levar uma boa vida pode fazer com que o espírito tenha uma vida melhor na próxima reencarnação. Em casos contrários, as consequências das más ações serão sofridas na próxima vida, que pode ser humana ou não. Então, pessoal, eram esses destaques que eu queria fazer para vocês das principais religiões sobre a questão do espírito após a morte, para onde é que ele vai e o que é que acontece com esse espírito. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido bem a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.